pessoal, então vamos continuar nossa disciplina de bioquímica e no módulo de hoje a gente vai estudar a fotossíntese. Então, para dar início ao nosso estudo, nessa videoaula a gente vai estudar o conceito de fotossíntese, as fases da fotossíntese, os principais pigmentos que são responsáveis pela absorção de luz e qual é a organela no qual esses pigmentos e o local onde que ocorre a fotossíntese vai estar dentro de uma célula vegetal, tá bom, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula então discutindo qual é o conceito de fotossíntese. Bom, a fotossíntese é um processo fisiológico que ocorre dentro de células de vegetais. No entanto, esse processo também pode ocorrer em algas e também em alguns grupos de bactérias que também conseguem fazer fotossíntese. Entre esses organismos muda muitas vezes o tipo de pigmento, existem algumas variações dentro das vias, né, ou algumas proteínas, algumas enzimas, mas de forma geral os processos são muito parecidos entre esses organismos, tá bom? Mas e o conceito da fotossíntese também é igual entre todos os organismos. Por quê? Porque a fotossíntese é um processo no qual as células, o organismo, ele consegue perceber, utilizar a energia luminosa, ou seja, a energia que está contida na luz, e com base nessa energia contida na luz, o organismo ele consegue sintetizar, consegue transformar compostos orgânicos a partir do CO2 por meio de um processo de redução. Esse processo de fotossíntese ele é dividido em duas etapas. Nós temos uma primeira etapa no qual o organismo, né, ele vai utilizar moléculas de água e vai oxidar essa molécula de água, ou seja, ele vai quebrar essa molécula de água utilizando a energia contida, então, nos raios de luz. E essa energia contida nos raios de luz, então, vai fazer o processo, permitir que ocorra um processo de oxidação, no qual serão liberados moléculas de água e também elétrons e prótons na forma de hidrogênio. Então, os hidrogênios, né, os elétrons e os prótons que estão associados à molécula de hidrogênio, então vão migrar para uma outra via metabólica, no qual esses elétrons, esses prótons, junto com o CO2, esse CO2 vai ser reduzido, ou seja, ele vai receber esses elétrons, então vai passar para um estado reduzido, formando moléculas de carboidratos, carbonos com água, carbonos hidratados. Então vai formar moléculas de carboidratos e junto no processo, então vai ter a liberação de água. Então, para associar, quando a gente for ver uma planta de uma videira, para começar a associar as coisas que estão acontecendo. A água, ela vai estar no solo, né? Então as plantas, elas vão pelo seu sistema radicular, então vão absorver as moléculas de água e essas moléculas vão ser transportadas por meio dos vasos condutores, né, até o dossel superior da planta, né, até a copa da planta, no lugar onde vão estar as folhas. Então, essas folhas elas vão fazer o quê? Elas têm uma superfície e percebo que ela tem uma coloração verde, tá? Então, essas folhas elas vão perceber, elas vão interagir com os raios luminosos, que no caso aqui a nossa fonte de raios de luz é o Sol. O Sol está emitindo esses raios de luz. E existe uma certa quantidade de energia nesses raios de luz que esse pigmento que está na célula vegetal então vai perceber, tá? Então, a partir dessa energia contida na luz, essa energia vai ser transformada em energia química por meio da redução do CO2, no qual as células das plantas vão utilizar os elétrons e os prótons que foram retirados da molécula de água para que esse CO2 seja reduzido e forme, então, hidratos de carbono, forme, então, carboidratos, tá bom? Bom, então isso é um
resumo geral do processo de fotossíntese. E percebam que esse processo é dividido em duas fases. Nós temos uma fase que tem a participação da luz e nós temos uma segunda fase que não tem a participação da luz. Esse primeiro processo que tem a participação da luz é chamada de reações luminosas. Antigamente era chamado de fase clara, mas esse termo está em desuso, tá? E a segunda parte da fotossíntese é chamada de reações de carboxilação, que também era chamado de fase escura, mas esse termo também está em desuso. Então vamos olhar aqui de forma resumida e nos próximas videoaulas a gente vai detalhar essas vias, mas de forma geral como ocorrem esses processos. Bom, esse processo de fotossíntese ele vai ocorrer dentro de uma organela que é chamada de cloroplasto. Dentro desse cloroplasto, então, vai haver estruturas que são chamadas de tilacoides. A gente vai ver daqui um pouquinho essas estruturas. Esses tilacoides, eles possuem uma membrana e nessa membrana vai estar todas as proteínas que estão relacionadas ao processo de fotossíntese. E junto dessas proteínas vai estar uma estrutura que é chamada de fotossistema, que são dois. Nós temos o fotossistema 2 e o fotossistema 1. E dentro desses fotossistemas, então, vai estar o pigmento, que o nome desse pigmento é clorofila, tá? Então, os raios de luz que possuem energia contida nele, quantos de energia, esses raios de luz, então, vão incidir sobre esse pigmento, tanto no fotossistema 2 quanto no fotossistema 1, e essa energia interagindo com esse fotossistema vai fazer o quê? Vai fazer uma oxidação da água. Então, nós vamos ter aqui uma oxidação da água. E nesse processo de oxidação da água, então, essa água vai ser oxidada aqui a oxigênio, e esse oxigênio, então, vai ser difundido para o exterior da célula e vai para a atmosfera, tá? E os prótons e os elétrons que estavam também contidos e associados ao hidrogênio da água vão ser retirados, vão ser transferidos para esse conjunto de proteínas que vai estar na membrana do tilacoide, que está envolvido na fotossíntese, e esses prótons e elétrons então vão ser utilizados para que ocorra uma redução de moléculas de NADP, tá? Essa molécula de NADP é análoga à molécula de NAD que a gente estudou nas vias de respiração e de glicólise, tá? Ela tem a mesma função. E também esses elétrons eles vão reduzir moléculas de ADP juntamente com moléculas de fósforo inorgânico para que ocorra então a redução e formação de NADPH e ATP. E esse ATP e esse NADPH então vão sair dessa estrutura da membrana do tilacoide e eles vão até uma região do cloroplasto que é chamado de estroma. A gente vai ver daqui um pouquinho o que é o estroma. E dentro desse estroma, então, o que vai ocorrer? A transferência desses elétrons e esses prótons para moléculas de CO2, num ciclo que é chamado de ciclo de Calvin-Besson, também conhecido como ciclo de Calvin, tá? Então, esses elétrons, esses prótons vão ser transferidos para esse CO2 e como o CO2 vai estar recebendo elétrons, ele vai mudar o seu estado de um estado mais oxidado para um estado mais reduzido, formando então moléculas de carboidratos. E essas moléculas de NADPH e ATP, então, eles vão passar para um estado oxidado e vão voltar para junto da membrana do tilacoide para que ocorra então novamente a quebra da molécula de água e a transferência dos elétrons e dos prótons para esse NADP, tá? Então, a água ela vai doar elétrons para o NADP, tá? E esse NADP, então, depois doa elétrons para o CO2 para que ele, então, se reduza e continue, então, produza os carboidratos que vão ser utilizados no metabolismo da planta, tá bom? Então,
esses são os dois principais etapas, os dois principais estágios da fotossíntese, as reações luminosas e as reações de carboxilação. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse pigmento, que é a clorofila, que é responsável pela absorção da luz. Tá? Bom, a clorofila ela é uma molécula orgânica que a gente pode dividir ela em duas partes. Nós temos uma parte que a gente chama de calda de hidrocarboneto. Então, nós temos essa parte aqui, que é a calda de hidrocarboneto. E a outra parte, a outra porção, ela é o anel de porfirina, que é um anel complexo que é formado por um conjunto de anéis. E esse conjunto de anéis ele está coordenado por um íon metálico, que no caso aqui é o magnésio. Tá? Dependendo do organismo, existem diferentes tipos de clorofila. Nós temos as clorofilas, que ocorrem em algas, em plantas, e nós temos as bacterioclorofilas, que ocorrem em bactérias. Muda um pouco os grupamentos que estão associados aqui, mas como nossa disciplina tem um enfoque maior para a área vegetal, eu vou mostrar então só as clorofilas que ocorrem em plantas. Tá? Essas clorofilas, então, elas são divididas em dois grupos. Nós temos as clorofilas do tipo A, que é essa aqui que a gente está vendo com mais detalhes, e o que muda entre e nós temos a clorofila do tipo B, tá? Essa clorofila do tipo B. O que muda entre as duas clorofilas? Os radicais que estão ligados entre elas. Entre a clorofila do tipo A e do tipo B, nessa porção aqui onde nós temos nesse segundo anel, aqui, nesse desenho aqui, o anel B, nesse carbono 3 aqui, ó, nessa posição aqui do carbono 3, o que nós temos? Nós temos na clorofila do tipo A um grupamento metil. E na clorofila do tipo B, nós temos um grupamento do tipo aldeído. Tá? Então, muda o grupamento químico. E a gente vai ver isso pelo processo durante o processo de fotossíntese, mas quando a luz do Sol, a energia que está contida na luz do Sol, atingir essa molécula de clorofila, algumas ligações dentro da molécula de clorofila, os elétrons que mantêm essas ligações químicas, eles vão mudar o seu estado de excitação. Então, ele vai mudar a sua posição dentro do elétron. E essa mudança da posição dentro do elétron que permite que ocorra mudanças nos estados de oxidação da molécula de água. Mas a gente não se preocupe que a gente vai ver com mais detalhes daqui um pouquinho, tá? Então, qual que é a molécula qual é o pigmento, né, que é responsável pela absorção de luz? É o pigmento de clorofila. Nas plantas é a clorofila, nas bactérias as bacteroclorofilas, e nós temos a clorofila de dois tipos, tipo A e tipo B, e o que muda entre o tipo A e o tipo B é o grupamento que está ligado no carbono 3 do anel secundário, que no tipo A é um metil e no tipo B é um aldeído, tá bom? Então, e aonde que está essa clorofila? Essa clorofila está presente numa organela que é chamada de cloroplasto. Tá? Então, percebo que aqui nós temos uma planta, né, uma folha de uma videira, aqui, ó, que bonitinha essa folha, tá? E ela é verde. Essa coloração verde ela se dá pela presença da molécula de clorofila. Tá? Então, essa molécula de clorofila ela tem essa coloração verde aqui e que vai ser responsável então por receber, né, perceber e interagir com a energia que está contida na luz. E essa clorofila então vai estar dentro de uma organela que é chamada de cloroplasto. Esse cloroplasto tem uma coisa que é interessante nele, que da mesma forma que a mitocôndria tem um material genético, ou seja, tem DNA e RNA, o cloroplasto também possui DNA e RNA. E esse material genético ele é funcional, ou seja, ele é capaz de sintetizar enzimas.
Então, várias das enzimas que participam do processo de fotossíntese, que ocorrem dentro do cloroplasto, eles são sintetizadas ou parcialmente sintetizadas pelo DNA que está contido no material genético do cloroplasto. Exemplo disso é a rubisco, que a gente vai ver daqui um pouquinho, que é uma enzima extremamente importante para o processo dentro do ciclo de Calvin, e que parte da estrutura da rubisco é expressada, né, pela o material genético, pelos genes que estão dentro do genoma da mitocôndria. O que explica a existência desses genomas? A gente viu isso na disciplina de microbiologia geral. Existe uma teoria que é chamada de teoria da endossimbiose. E essa teoria nos diz que alguns seres que eram extremamente eficientes na absorção de nutrientes, defesa, locomoção, passaram a viver de forma simbiótica com outros organismos unicelulares que eram ou altamente eficientes na produção de energia ou que realizavam fotossíntese. E esses organismos começaram a coabitar o interior dentro dessas células, né, por um processo de simbiose, e que com um processo de evolução, esse genoma começou a se englobar, todos esses genomas começaram a se englobar, e esses seres, que antes eram seres unicelulares, se tornaram organelas dentro dessas células. E com isso, esses seres unicelulares, esse conjunto de seres unicelulares, evoluiu para aquilo que a gente conhece hoje como eucariotos. Que dentro dos eucariotos nós temos quem? As plantas, né, que possuem então um cloroplasto, que teve origem nesses seres unicelulares que faziam fotossíntese, plantas, algas, e também outros eucariotos que não possuem cloroplasto, né, que possuem apenas a mitocôndria. Lembrando que a planta, as algas também têm mitocôndria, tá? Então, esses seres eucariotos que não possuíam a mitocôndria, então evoluíram para os fungos, né, para as leveduras, evoluíram para os seres humanos, os animais. Então, todo o grupo, né, de seres que não possuem que possuem então organelas, né, núcleo individualizado, que são os eucariotos, tá? Mas só uma curiosidade. Bom, então essa estrutura, o cloroplasto, ele está dentro da célula vegetal. E se a gente for olhar aqui nesse corte aqui, que vocês aprenderam com o professor Pedro, né, nas disciplinas de botânica ali, dentro da célula vegetal ela possui várias organelas, que a gente viu também também a estrutura de células eucariotas na disciplina de micro. E dentro de uma célula vegetal, então aqui nós temos a mitocôndria, complexo de Golgi, né? Nós temos aqui retículo endoplasmático, e aqui em verdinho, ó, nós temos então os cloroplastos. Se a gente for dar um zoom nesse cloroplasto aqui e for olhar ele com mais detalhes, o que a gente percebe da sua estrutura? Bom, o cloroplasto, na parte externa, ele tem uma membrana, um envoltório, tá? E ele também tem uma membrana interna, um envoltório interno. A gente pode associar isso, né, de uma forma análoga como ocorre com os procariotos do tipo gram-negativo, que possuem uma membrana externa e uma membrana interna, e entre essas duas membranas também tem um espaço intermembrana, que também a gente chama de espaço periplasmático, tá? Mas que são estruturas análogas, né, que ocorrem em procariotos, né? Isso também ajuda a reforçar a teoria da endossimbiose. Bom, e no interior do cloroplasto, o que nós temos? O estroma. Olha que a gente já falou do estroma, é o local onde vai ocorrer então o ciclo de Calvin, né? Segundo as reações de carboxilação, a segunda etapa da fotossíntese, né? Então, e o que é esse estroma? Esse estroma ele é uma solução aquosa no qual, misturada, né, dentro dessa solução, nós vamos ter o quê? Enzimas, proteínas, carboidratos, nós vamos ter material genético que permitem que reações químicas, metabólicas ocorram dentro desse estroma e que o ciclo de Calvin dentro da fotossíntese vai ocorrer dentro desse estroma. De forma análoga, né, nós temos nos eucariotos e procariotos o citoplasma.
Então, o estroma ele tem a mesma função do citoplasma nos eucariotos e nos procariotos, só que é a solução aquosa que vai estar dentro do cloroplasto, tá? Estroma. Bom, e dentro da célula, dentro da organela, né, dentro do cloroplasto, nós temos algumas estruturas, tá? Nós temos a lamela estromal e nós temos as lamelas granais, que são duas estruturas presentes no interior do cloroplasto. A lamela estromal é o local onde vai estar o fotossistema 1. E a lamela granal vai ser um conjunto de tilacoides, no qual em cada tilacoide vai ter o fotossistema 2. Tá? Não se preocupe que a gente vai ver com mais detalhes daqui um pouquinho. Então, essa lamela estromal, o que ela é? Ela é uma estrutura de ligação. Ó, perceba que é como se fosse uma pontezinha. Aqui, ó, tem uma pontezinha aqui, ó, que está ligando as estruturas das lamelas granais. Ele liga essas lamelas granais uma com a outra por meio das lamelas estromais. Tá? Então, são membranas que se dobram e que ligam uma lamela granal com a outra. Se a gente for dar um zoom aqui nessa lamela estromal e na lamela granal, aqui, o que a gente vai ver? Então, que nós temos essas estruturas, né? Essas membranas da lamela estromal, e ligado a ela, ó, tá vendo que tem como se fosse uma ligação aqui, se ligando em alguns tilacoides, nós temos uma pilha. Tá? Uma pilha que eu estou dizendo uma pilha, um monte de uma coisa em cima da outra, tá? Não é pilha de bateria, é uma pilha, ou seja, um amontoadinho, né, de alguma coisa. E essa pilha parece um monte de moedinha uma em cima da outra, tanto que é chamado de grânum, né? Como se fosse de grana, de dinheiro, né? Então, a lamela granal, a lamela granais, ela é uma pilha de tilacoide, tá? Que a gente chama essa pilha de grânum, tá? Então, cada uma dessas moedinhas, entre aspas, tá? É um tilacoide. Se a gente for fazer um corte nesses tilacoides aqui, o que a gente vai perceber? Que esse tilacoide é formado também por uma membrana. E essa membrana, ela separa a parte externa, que está em contato com o estroma, da parte interna do tilacoide. E essa parte interna da estrutura do tilacoide é chamado de lume do tilacoide. Tá? É o lume do tilacoide, o espaço interno do tilacoide. Tá? Então, se a gente for olhar com mais detalhes essas membranas e esses espaços interno e externo, o que a gente vai perceber? Que a membrana, então, ela separa a região do estroma, que é essa solução aquosa que vai ocorrer o ciclo de Calvin, com a parte interna do tilacoide, então a parte do lume. E na membrana vai ter o quê? Todas as proteínas que são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Eu não vou falar agora sobre as proteínas, a gente vai discutir nas próximas videoaulas. Então, nessa membrana então está todas as proteínas. E na membrana também vai ter então o fotossistema 2, aqui em verdinho mais escuro, e o fotossistema 1. Aonde vai estar mais concentrado o fotossistema 2? Então, ele vai estar mais concentrado nessa membrana do tilacoide aqui, ó. Aqui da membrana do tilacoide. E mais próximo à lamela estromal, né? Então, nessa região aqui, deixa eu voltar ali, aqui, ó. Nessa região aqui que liga a lamela estromal com os tilacoides, vai estar mais concentrado, então, o fotossistema 1, tá? Então, nós temos aqui, e dentro desses fotossistemas 1 e 2, vai estar os pigmentos. E esses pigmentos, a gente vai ver daqui um pouquinho, deixa eu avançar um pouquinho na nossa aula, aqui, ó. Dentro desses pigmentos do fotossistema 1 e fotossistema 2, então, vai ter uma região que nós chamamos de complexo de antena, sendo que cada bolinha dessas aqui
um pigmento de clorofila que juntos cada pigmento é chamado de antena, né? Antena porque recebe a energia do fóton, e o conjunto de antenas então é chamado de complexo de antena, que vai estar presente então tanto no fotossistema 2 quanto no fotossistema 1, tá? Mas não se preocupe que a gente vai voltar na questão, na discussão do complexo de antena daqui um pouquinho. Então, resumindo, os cloroplastos eles possuem DNA e RNA. Eles são formados por uma membrana externa, uma membrana interna, pelo estroma, né? O estroma é uma solução aquosa no qual ocorrem as reações metabólicas da fotossíntese, a exemplo do ciclo de Calvin, né? A fase de oxidação. Dentro do cloroplasto, então, tem estruturas chamadas lamelas estromais e lamelas granais, e as lamelas granais, também chamadas de grânum, são formadas então por estruturas de tilacoides. Nas membranas do tilacoide, então, a parte externa do tilacoide vai ficar em contato da membrana vai ficar em contato com o estroma, e a parte interna do tilacoide é chamado de lume. E na membrana que vai estar todas as proteínas que ocorrem a fotossíntese e também os fotossistemas 2 e 1, que é o local onde vai estar o complexo de antena, no qual nos complexos de antena então vão estar as antenas que também são a estrutura da clorofila, que vai perceber então a energia da luz, tá bom? Então, encerramos agora o nosso primeiro vídeo e vamos para o segundo vídeo falando então especificamente das reações luminosas. Até o próximo vídeo.